Bom dia! Hoje irei apresentar sobre programas de prevenção da poluição em uma perspectiva generalizada até um aprofundamento. Meu nome é Marcelo de Freitas Medeiros Neto e eu sou aluno do curso de Tecnologia e Ensinamento Ambiental. No começo do trabalho, logo nos deparamos com um glossário, onde temos palavras-chave como coleta seletiva, disposição final ambientalmente adequada, rejeitos, resíduos sólidos e desenvolvimento sustentável. Nesse glossário, ele atribui definições mais técnicas a termos muito utilizados, tá? Mas para termos mais difíceis, mais complexos, inseridos ao longo do trabalho, será feita a respectiva definição e explicação deles no próprio slide vigente. Aqui temos uma transparência a respeito de resíduos sólidos. Não podemos falar de programas de prevenção de poluição sem falar o que é resíduos sólidos e, propriamente dito, sem falar o que é poluição. Nesse slide, vamos ver um vídeo muito educativo e didático a respeito de resíduos sólidos, desde sua origem, sua definição, até a sua destinação ambientalmente adequada. Todo mundo sabe que lugar de lixo é no lixo. Quer dizer, quase todo mundo. Mas será que sabemos mesmo onde é o lugar do lixo? Este é o lixo que geramos. E quando jogamos fora, termina a nossa responsabilidade e ele desaparece como mágica, certo? Errado. Ele não desaparece como em um truque. E a responsabilidade pelo que acontece depois também é nossa. Sim, quando está todo misturado, o lixo é levado para o aterro sanitário ou ainda para lixões. Só que temos dois problemas. Primeiro, no Brasil, os lixões estão proibidos por lei, porque causam graves danos ao meio ambiente e à saúde. Segundo, os aterros sanitários estão cada vez mais lotados e logo não haverá mais espaço para tanto lixo. Mas a boa notícia é que isto não é lixo. Pois é, eles são resíduos. Lixo é o que não serve mais para nada, mas os resíduos ainda têm muita vida, ainda têm muito valor. Eles só precisam ser separados. Isso é coleta seletiva, ou seja, a separação dos resíduos entre secos, úmidos, perigosos e rejeitos, no próprio local onde são gerados. Começando pelos resíduos secos, que são os papéis, plásticos, vidros e metais. Uma figura muito importante aqui é o catador de materiais recicláveis. Ele é um prestador de serviços ambientais. Seu trabalho é recolher, selecionar e encaminhar os resíduos secos para os centros de triagem, onde são separados para as diferentes indústrias de reciclagem. E tudo isso reduz a exploração de mais recursos naturais. Depois, temos os resíduos úmidos. Pelo menos metade do que jogamos fora são restos de alimentos crus ou já cozidos. Eles são um dos maiores responsáveis pela lotação dos aterros. Uma primeira forma de evitar isso é evitar o desperdício. E o que for descartado, levar para uma composteira caseira para virar adubo orgânico e ser usado em plantas e hortas domésticas. Agora chegamos aos resíduos perigosos. Dentre eles, podemos destacar as pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, produtos eletroeletrônicos e seus componentes e medicamentos. Eles são perigosos, pois contêm substâncias altamente tóxicas quando em contato com o meio ambiente. E aqui a responsabilidade não é só de quem consome, mas também de quem produz. Por isso foi criada a logística reversa. Isso quer dizer que os fabricantes são responsáveis pelo destino final de seus produtos, garantindo assim que os resíduos perigosos não contaminem a terra, a água e o ar. E os consumidores devem descartá-los nos locais de coleta, nunca no lixo comum. Por fim, chegamos aos rejeitos. Eles são os resíduos que não temos como reciclar e deveriam ser os únicos a irem para os aterros sanitários. Lá, eles são enterrados e tratados, e no final, o local do aterro pode ser recuperado. É fácil perceber que a solução está na mão de todos, do governo, das empresas, dos catadores e com a população. Isso é a responsabilidade compartilhada. No Brasil, existe uma nova lei que garante a boa gestão dos resíduos. E quem não fizer a sua parte pode ser multado por crime ambiental. Assim, se informar, estar atento e cobrar as autoridades é muito importante, pois essas mudanças não podem esperar, sabe? Bom, quase todo mundo sabe. Recicle seus hábitos e mude suas atitudes.
Para falarmos de poluição, é necessário defini-la. Poluição é a degradação do meio ambiente que ocorre por meio de alterações químicas ou físicas devido, por exemplo, ao lançamento de substâncias. Esse processo de degradação pode desencadear prejuízos a todos os seres vivos, à saúde humana, ao bem-estar, à saúde dos seres vivos e à economia também. Agora que falamos de resíduos sólidos e poluição, vamos falar de coleta seletiva, pois ela aparece como uma das principais soluções iniciais para o atual cenário da cultura do consumo e desperdício. Esse conceito ele é importantíssimo para um próximo conceito chamado economia cíclica, pois a coleta seletiva ela visa o retorno do material ao ciclo produtivo, o que acarreta na economia de matéria-prima, gerando emprego para consórcios, gerando renda e contribuindo para a sustentabilidade ambiental. E a coleta seletiva está enquadrada, certo, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, vulgo Lei 12.305 de 2010. Porém, só ela em si não é o suficiente. Podemos conciliar a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Resolução CONAMA 275 e a classificação da ABNT-NBR 10.004. Nessas duas últimas, uma fala do condicionamento adequado e a outra fala da classificação de acordo com o resíduo. Agora, vamos falar de economia cíclica. A economia cíclica, na verdade, é um novo horizonte para a produção de setores industriais, pois a atual economia, a economia linear, ela é uma economia que não propicia a sustentabilidade, pois ela se preocupa muito em produzir e destinação final. Isso acarreta num consumo equívoco de matéria-prima, onde claramente várias outras matérias podem ser recicladas, reutilizadas e poupar matérias-primas, haja vista que os recursos naturais todos são de caráter limitado. Então a economia cíclica, ela constitui em você produzir um material, você fazer a coleta seletiva dele, encaminhar para um setor de triagem, encaminhar para um setor de reciclagem e encaminhar para outro setor de distribuição energética, de reutilização energética. Então aí temos recolocação da matéria para atribuição de novos produtos. Ao caso, como por exemplo, a cadeia energética do vidro, onde temos a produção, o consumo depois, é claro, a coleta, o transporte, a triagem, e aí a qualidade do vidro, aqueles vidros que estão bons para a qualidade, para a recolocação no mercado de forma direta, eles já são encaminhados a uma indústria vidreira, a um comprador. Aqueles que não são, eles são triturados, eles são lavados, eles são misturados com outros cacos e mais matéria virgem, fazem uma refusão num grande forno, numa fornalha, e aí remodelam o produto disso, para assim fazer então um vidro, basicamente com todos os atributos, um vidro novo, que utilizou matéria-prima não virgem, né? A matéria-prima, digamos, abre aspas, segunda mão. E aí, após esse produto já feito, ele pode ser então encaminhado a uma indústria vidreira. Vale ressaltar que esse produto, ao caso do vidro, ele tem uma qualidade excepcional, tão boa quanto a da matéria-prima virgem. E a economia cíclica, ela está muito entrelaçada à sustentabilidade, que é uma economia voltada, que é uma modalidade de produção voltada à economia, voltado ao ambiental e voltado ao social. A sustentabilidade se resume em desenvolvimento sustentável, que é aquele que assegura o crescimento econômico, sem esgotar os recursos para o futuro. Foi um conceito que surgiu em 1983, criado pela ONU, né? Cai muito na boca do povo, atualmente, o desenvolvimento sustentável ser aquele de eu vou consumir e deixar para o próximo. Porque como eu disse, os recursos, a grande maioria, se não todos, são de caráter finito. Então, se você não usar de forma correta, vai faltar um dia, vai se esgotar. Tá?
E o desenvolvimento sustentável, ele por si só é muito bonito, ele é muito verde, ele é muito incrível, mas só pelo bom senso a gente não se enquadra na realidade atual. Por isso que temos a gestão ambiental, né? Um sistema de gestão ambiental. Que esse sistema de gestão ambiental é mais como se fosse um inventário de ações, de diretrizes, de compilados para melhorar a variante ambiental de uma empresa, certo? E para isso temos várias normas, várias leis que implicam, como por exemplo disso, a ISO 14001, que é uma norma aceita internacionalmente que define os requisitos para colocar um sistema de gestão ambiental em vigor. Ela ajuda a melhorar o desempenho das empresas por meio da utilização eficiente dos recursos e da redução da quantidade de resíduos, ganhando assim vantagem competitiva e a confiança das partes interessadas. Ou seja, uma empresa que atribui essa ISO, atribui esse inventário, esse sistema de gestão ambiental, que foca no ambiente, ela tem um respaldo positivo maior porque a população vê com outros olhos, o governo precisa incentivar isso para atingir as metas, entendeu? Então, é uma empresa mais verde, uma empresa mais limpa. E como complemento temos várias outras, como por exemplo, a própria lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, a 2305/2010, a Resolução CONAMA 275, a NBR 10.004, NBR ISO 14.001, NBR ISO 14.004, NBR ISO 14.006, NBR ISO 14.064 e 1. São normas que complementam, que quando você vai lançar, você vai projetar um sistema de gestão ambiental, você precisa ter ciência e dominar essas normas, certo? E agora vamos falar propriamente dito da prevenção de poluição, vulgo P2. Agora que falamos da base, né, o alicerce, que é resíduos sólidos, que é escassez de nutrientes, escassez de recursos, desenvolvimento sustentável, economia cíclica, tudo isso é o alicerce para podermos agora falar de prevenção de poluição, a vulgo P2. E ela refere-se a qualquer prática, processo, técnica e tecnologia que visem a redução ou eliminação em volume, concentração e toxicidade dos poluentes na fonte geradora. Inclui também modificações dos equipamentos, processos ou procedimentos, reformulação ou planejamento de produtos, substituição de matérias-primas, eliminação de substâncias tóxicas, melhorias nos gerenciamentos administrativos e técnicos da empresa. E a otimização, é claro, do uso de matérias-primas, como, por exemplo, água e outros recursos naturais. A implementação em ações de P2 pela empresa implica no desenvolvimento de um programa, que inclui desde o comprometimento da direção da empresa com os princípios da própria P2 até a avaliação do desempenho deste programa. Além disso, o programa de P2 representa um processo de melhoria contínua, ou seja, ao final do programa, novas metas são estabelecidas, reiniciando novamente o ciclo de implementação. E a importância de programas de prevenção da poluição é basicamente uma estratégia para o gerenciamento ambiental, que prioriza a redução de resíduos na fonte com forma de prevenir a escassez de recursos, como já dito antes. Cuidando dos recursos, temos uma possibilidade de atingir outros patamares das tecnologias de controle e tratamento de resíduos. E é necessário, nesse ponto, uma participação das empresas, porque elas, em grande maioria, são as culpadas, entre aspas, por tirar os recursos naturais. Então, é necessário que as empresas tenham uma gestão de resíduos sólidos, façam a reciclagem, invistam em ações de responsabilidade social, pratiquem o reuso de água e o consumo consciente de energia. E por onde começar? O primeiro passo em uma empresa, frequentemente, dá para iniciar suas práticas da P2, é prestar atenção às práticas de cuidado operacionais, ou seja, o dia a dia da empresa. E as prioridades para elaboração vêm a legislação, os custos para tratamento de resíduos
riscos potenciais ao meio ambiente e à segurança dos funcionários e segurança ambiental, quantidade gerada de resíduos, para depois ter uma quantificação, classificação do resíduo, potencial de recuperação de subprodutos com valor agregado. E as principais vantagens e ações. A minimização do resíduo fará com que a empresa deixe de ter despesas com tratamento e a disposição final deste resíduo. O retorno financeiro à empresa, ou simplesmente fazer com que não se tenha mais custo de geração, tratamento e disposição final. Existe também nas ações a otimização do uso e recuperação dos recursos disponíveis, tais como água, energia e matérias-primas. Também é necessária essa ação na substituição de matérias-primas e mudanças nos processos produtivos, adoção de tecnologias limpas e desenvolvimento de novos produtos, melhoria da operação e manutenção dos equipamentos e, por último, a implantação de um programa de conscientização e informação de todos os funcionários, dentre outros. E vale ressaltar aqui também, nessa última parte, um programa de conscientização e de qualificação, vulgo capacitação. Porque você não adianta nada você chegar para um funcionário, pegar a mão dele e falar, olha, faça isso, 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 que o meio ambiente agradece. Não, você tem que ensinar formas, ou seja, você tem que ter um profissional qualificado para ensinar formas de que o próprio funcionário comece com senso crítico, aprenda e desenvolva no dia a dia da empresa, para assim então atingir a prevenção de poluição. E aqui temos as mudanças nas tendências, que em síntese é a implementação das ações de prevenção de poluição está diretamente ligada à ênfase da empresa, à mudança da empresa. Então temos aqui a minimização de recursos, medidas de controle, temos pirâmides de mudanças de ênfase, como por exemplo a prevenção no último, já no tópico, e a tratamento de exposição no final. Não, na prevenção da poluição isso é o oposto, né? Isso inverte. Podemos ver claramente que para a prevenção da poluição é necessário ter mudanças radicais. E aqui temos impactos da poluição na saúde humana e nos ecossistemas, que a gente não consegue ver de forma tão direta, porque temos serviços de coleta, serviços de varrição, mas existe sim um programa gigantesco de poluição ambiental no meio e somos sim os culpados. Nós, CPF e nós, CNPJ, certo? A poluição da marinha e costeira, com 3,5 bilhões de pessoas dependem dos oceanos como fonte de alimento, e muitos mares são usados como depósito de lixo e esgoto. Temos o caso com uma grande mancha, né, a famosa grande mancha, que é um amontoado de plástico, onde vivem seres vivos, é uma coisa terrível. Certo? A poluição da água doce, ou seja, 80% do esgoto lançado no meio ambiente está sem tratamento. Ou seja, e detalhe, isso está muito atrelado ao saneamento básico, né? A forma de que a doença que mais mata é a diarreica, certo? Esses são dados, são evidências já. A poluição do solo, o solo contaminado por lixões e queimadas. Vale ressaltar que Brasília tem o maior lixão da América Latina. Existe também a possibilidade de doenças por exposição excessiva e uso inadequado de pesticidas. Quem trabalha em lixões está um perigo, quem trabalha em agricultura está um perigo. Então é muito perigoso você não ter essa prevenção de poluição. E é claro, a poluição por lixo, poluição do ar, a poluição dos produtos químicos, né? A poluição por lixo, são 50 grandes lixões no mundo, colocam em risco 64 milhões de pessoas, 3 bilhões de pessoas sem acesso a instalações para depositar lixo. A poluição do ar, 6,5 milhões de mortes por ano, provoca doenças respiratórias, que é o material particulado, que já é foco na ONU, foco de estudo. E a poluição por produtos químicos, 100 mil mortes por ano pela exposição ao amianto. Mercúrio e chumbo provocam doenças cerebrais, digestivas e renais. A fonte, relatório da Agência Ambiental das Nações Unidas. E agradecer a todos aqueles que assistiram a apresentação. E qualquer dúvida,
vai seguir abaixo o e-mail para contato. Próximo slide são as fontes usadas, né, desde artigos científicos a vídeos no YouTube educativos, artigos sobre exemplificações de P2 que deram certo, tá bom? Então, obrigado a todos e um ótimo dia.